Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Thaline, do canal Resenhando. E hoje a gente vai falar sobre um livro, que foi o primeiro livro que eu li desse autor, que é O que há de errado com o mundo, o livro do Chesterton. Ele publicou esse livro em 1910. É um livro com um cunho um pouco mais religioso até, mas o curioso é que o Chesterton, ele se converteu ao catolicismo pouco mais de 10 anos após ele ter escrito esse livro. Apesar de que durante a leitura você tem quase que uma convicção de que ele é católico pelo jeito como ele escreve, né? Então ele meio que, primeiro ele se tornou e depois ele se converteu. E ele é considerado inclusive um dos mais respeitados convertidos do século XX. O livro trata-se então, como o título fala, de o que há de errado com o mundo. Inicialmente o Chesterton queria que o título fosse apenas o que há de errado, mas o editor ali sugeriu que incluísse essa última parte para dar ali uma polêmica maior, trazer uma polêmica maior ao livro, mas a intenção do Chesterton era dizer o que há de errado. E logo ali no início do livro, quando ele tenta explicar ali por que desse título, ele fala: se você quiser saber mesmo o que há de errado com o mundo, o errado é não buscarmos o que é certo. Como assim? Ele defendia a busca pela dignidade que está escondida no passado. E eu não sei se vocês também têm um pouco dessa percepção, às vezes eu tenho isso, de que no passado as coisas pareciam mais simples, né? O certo era certo, o errado era errado, e não existia muita discussão ou muita problematização em torno disso. Ele fala que hoje em dia os homens eles ficam ali olhando muito para o futuro porque eles não têm coragem de olhar para o passado. E eu vou ler aqui uma frase icônica que ele fala aqui no livro que eu achei muito interessante, que é assim: o futuro é uma parede branca na qual cada homem pode escrever seu próprio nome tão grande quanto queira, mas o passado já está abarrotado de rabiscos ilegíveis de nomes como Platão, Isaías, Shakespeare, Napoleão e Michelangelo. Ou seja, é muito mais fácil você ficar lidando ali com um futuro, porque o futuro ele não é real, o futuro ele é um sonho, é uma coisa que você quer viver, mas ele nunca será real, o futuro sempre estará lá no futuro, né? O que é a realidade é o que já aconteceu, o passado, né? Os fatos que já aconteceram, eles não podem ser mudados, eles já ocorreram. E o momento presente, né? O instante presente, isso é real. O futuro não é real, ele é apenas um sonho, um desejo, um ideal. Então, para quem tem medo ali de viver, né? Se responsabilizar ali pelo seu próprio dia a dia, pela sua própria vida, é muito mais fácil ficar jogando para o futuro as coisas, né? Os desejos, os sonhos, ou imaginar que no futuro você vai realizar alguma coisa, no futuro as coisas vão ser diferentes, no futuro você vai ser diferente. Ele fala que isso é muito mais fácil, por isso que os homens eles acabam às vezes ignorando o passado e buscando sempre o futuro por medo. O Chesterton, ele é um pouquinho, ou muito, né, polêmico, ele é também muito irônico, ele sempre gosta de brincar ali com os assuntos, faz umas piadas, ele é um pouco irônico, tem um tom ali mais de brincadeira, mas ele tece fortes críticas sobre vários assuntos que já são polêmicos por si, né? Mas ele põe ali mais lenha na fogueira ainda, como por exemplo, ele tem uma crítica muito forte contra o feminismo. E não só o feminismo de hoje, digamos assim, né? Depois ali da terceira onda da revolução sexual, mas desde a época lá das sufragistas. Então desde quando as feministas estavam em busca do direito ao voto, ele é contra isso, né? E isso a gente vai entendendo melhor ao longo do livro, o porquê. Mas inicialmente o que ele fala contra as feministas é que elas dizem que se algo foi derrotado, então esse algo foi refutado. E ele fala que é exatamente ao contrário disso. Hoje em dia nós vivemos pulando de galho em galho ali, ou seja, mudando cada pouco de ideia, de estratégia, e a gente não deixa o tempo agir em cima das nossas escolhas. Então a consistência, ela poderia ter resultados maravilhosos no longo prazo, né? Se a gente fizesse a mesma coisa ali por muito tempo, até que aquela coisa dê certo mesmo, tenha resultados crescentes ali. Só que a gente hoje em dia tá tão nessa de ficar mudando sempre de ideia, de estratégia, de opinião, que a gente não chega a se aprofundar em nada, não chega a fazer alguma coisa tantas vezes para que aquilo dê resultado. E daí a gente acha que aquilo não vai dar resultado depois de algumas tentativas e abandona. E ele fala, inclusive, que são justamente essas coisas que a gente abandonou por falta ali de consistência que poderiam ter salvado a humanidade. Então isso que às vezes a gente chama de causas perdidas são as causas que ele fala que justamente poderiam ter salvo a humanidade se elas tivessem sido ali persistido ali no longo prazo até que elas tivessem dado certo e não simplesmente abandonado elas, porque é mais fácil você abandonar
uma coisa ali que no início não tá dando certo para pensar já em outra, né? Que é justamente o que ele fala de ficar pensando sempre no futuro e não persistir ali numa única coisa até que aquela coisa dê certo. E fora que, claro, ele é completamente contra você acreditar que a masculinidade e a feminilidade são apenas construções do meio ali, construções culturais, e que o lado biológico não influenciaria nisso, né? Ele é completamente contra essa ideia feminista. Ele fala, inclusive, que foi graças ao feminismo que hoje em dia muitas mulheres são enxergadas como um objeto de se usar e jogar fora, e que os grandes direitos que foram conquistados pelo feminismo, na verdade, foram a pior parte do universo masculino que foi ali conquistado pelas mulheres. Então elas acabam abandonando ali essa vida privada, que depois a gente vai explicar melhor, e partindo ali para a vida pública, que antes era mais um meio masculino, e trazendo dali as piores partes para elas, né? Então, como se a vida, depois do feminismo ali, a vida, na verdade, em vez de melhorar, ela tivesse piorado. Depois eu vou voltar aqui nessa questão do feminismo, porque ele tece várias críticas, assim, muito fortes contra o feminismo. Inclusive, eu vou deixar aqui a indicação de um outro livro, que é da autora Ana Campagnolo, sobre o feminismo, que conta toda a história mesmo do feminismo, né? Porque o livro do Chesterton não fala sobre isso, ele só dá umas pinceladas ali e tece alguns argumentos em relação a isso, mas ele não conta a história do feminismo, né? Esse livro que eu vou deixar aqui conta a história toda ali do feminismo, fala sobre as feministas mais famosas, o que elas defendiam e tudo mais. E esse livro aqui do Chesterton é um dos livros da bibliografia desse livro que eu vou deixar aqui como indicação. Por isso que eu falei até num outro vídeo que eu gravei a importância da gente olhar a bibliografia dos livros, né? Porque dali podem sair várias outras sugestões de leitura muito interessantes. Eu acho que talvez seja o primeiro autor que eu trago aqui que ele faz críticas tão fortes ao socialismo quanto ao capitalismo. Ele fala que nenhum dos dois em excesso é bom. Ele fala que o socialismo, na verdade, ele acaba com a nossa liberdade e o objetivo final dele é acabar com a família, né? Tanto é que o socialismo e o feminismo estão ali em conjunto. E ele diz também que o excesso de capitalismo, na verdade, vai acabar gerando alguns poucos capitalistas com uma grande concentração de terras ali, né? Então ele também não é a favor de um capitalismo em excesso, que ele chama. Portanto, ele defende a importância da propriedade privada, né? Ele não quer que essa propriedade privada não exista, mas ele também diz que ela não pode estar concentrada nem nas mãos do Estado e nem nas mãos de alguns poucos milionários. Ele fala que, né, a propriedade privada tem que ser ali de cada indivíduo e não estar concentrada nas mãos de ninguém, seja de um ente privado ou de um ente público. E aqui eu acho que a gente chegou no cerne desse livro, que é assim, a diferenciação que o Chesterton faz em relação à casa pública, que ele chama, né, de public house, e a casa privada, que seria a private house. O que seria public house, né? Até a abreviação de public house é o que vem depois a virar os pubs, que a gente conhece hoje em dia, né? Que seria um barzinho ali, um lugar que as pessoas se reúnem para discutir, para conversar, para beber, que antigamente era mais um local masculino, né? Hoje em dia isso já está mais miscigenado, mas naquela época, quando ele escreveu o livro, isso era um local masculino, era onde os homens fumavam charuto, ficavam ali conversando, discutindo sobre política e esses assuntos ali mais da vida pública mesmo. E a private house seria a nossa própria casa, o nosso lar, né? O nosso ambiente privado, a nossa família. Então, ele faz essa diferença entre a public house e a private house, casa pública e a casa privada. E qual seria o problema, então, que o Chesterton encontra aqui entre a casa pública e a casa privada? Ele fala que a gente deveria dar mais importância à casa privada, né? Principalmente as mulheres. E que hoje em dia a casa pública ali, a vida pública, ela está se sobressaindo em relação à vida privada, porque as pessoas acreditam erroneamente, segundo ele, que nessa vida pública é onde se tem mais liberdade, onde se tem mais espaço e tudo mais, e ele fala que não, as pessoas não poderiam estar mais enganadas, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê. O Chesterton, ele é um grande defensor da família, né, como uma entidade ali de amor, dedicação, estabilidade. Ele defende muito, então, essa vida privada, mas ele fala que em qualquer local que a gente queira ter algum tipo de prazer, é importante que a gente mantenha alguma porcentagem ali de tédio, justamente para poder valorizar os momentos de prazer. Então, se você só vive ali de prazer em prazer, né, como se fosse na vida pública ali de festa em festa, você já não enxerga mais o valor daquilo, aquilo já se torna uma coisa sem sentido, sem porquê. E quando você mantém ali um pouquinho de tédio ali na vida, você consegue enxergar claramente quais são os momentos mais
valorosos, mais prazerosos que você tem no seu dia a dia. E todos os votos, as leis, os contratos, né, quando você casa, você faz os seus votos ali, ele fala que isso é feito justamente para manter o homem ali firme nesses pequenos momentos de tédio, para que ele possa apreciar os grandes momentos, né, valorosos de prazer que ele vai ter. Justamente, né, essa entidade família é o que dá a base ali para sustentar e para guiar a vida do homem, né, que se ele não tem isso, ele fica meio perdido, ele não sabe para onde ele vai, ele acaba caindo nessa vida pública, abandonando ali totalmente a vida privada e acaba vivendo uma vida sem sentido nenhum. E para quem ali fica mais, valoriza mais a vida privada, é só nesses momentos de estresse, nos momentos de tédio, nos momentos de tristeza, que a família, né, que essa entidade vai surgir ali para sustentar aquela pessoa, para sustentar aquele momento, para que se possa atravessar esses momentos ruins e chegar ali nos momentos positivos, nos momentos felizes e também para enxergar valor naquilo, né? Só quando a gente enxerga a morte, por exemplo, que a gente começa a dar valor à vida, né? Que seria o memento mori. Talvez você já tenha escutado essa frase em algum lugar, ou quando a gente fica muito doente, que a gente acaba dando valor à nossa saúde. Então, esses momentos de tédio, de tristeza, eles são necessários justamente para a gente enxergar valor nos momentos felizes, nos momentos positivos, alegres da vida. Agora, sobre o que eu falei antes, de que quem, digamos assim, aquele que se considera um bom vivant, né, que vive de festa em festa e restaurante, e está sempre ali na rua, onde ele menos fica em casa, essa pessoa que se acha super livre, né, que está vivendo uma liberdade plena ali, na verdade, o Chesterton fala que ele não poderia estar mais enganado, porque na verdade a nossa vida pública, ela é extremamente regulada, porque quando você está no restaurante, por exemplo, você tem que seguir as regras daquele restaurante ali. Se você quiser sentar no chão para comer, como ele dá um exemplo, você não pode, provavelmente você será retirado daquele espaço, né? Se você quiser entrar sem roupas ali no restaurante, você também não pode. Ele fala ali que quando você está na vida pública, seja onde estiver, você tem que seguir a regra, né? E se não for isso, você também tem que seguir ali as regras sociais, né? Dos bons costumes ali. Você, né, teoricamente, não poderia sair ali na rua sem roupa, sair gritando, fazendo muito barulho, muita baderna na vida pública, porque tudo é regulado ali, tudo tem os seus costumes e os seus ritos que deveriam ser seguidos, né, para um bom convívio social. Já na vida privada, ou seja, dentro da sua própria casa, você, a sua esposa, os seus filhos, são vocês que criam as regras daquele espaço. Então ali, se vocês quiserem colocar uma toalha no chão e sentar e fazer um piquenique dentro de casa, ninguém vai falar nada quanto a isso, porque é a sua vontade, né? Se fora de casa você tem que andar de uniforme, talvez você trabalhe numa empresa que tem que usar uniforme, dentro de casa você se veste como você quiser. É um acordo entre você e a sua família. Então ele fala que o verdadeiro lugar selvagem, o verdadeiro lugar sem regras e com uma total liberdade é dentro da sua própria casa, né? Principalmente para as pessoas mais pobres, ele fala, inclusive. Que essas pessoas que estão lá nas fábricas, que tem que usar uniforme, que tem que bater ponto, que tem que fazer tudo isso, dentro de casa é o lugar onde elas estão mais livres. Então a liberdade plena mesmo se encontra na vida privada, né? E a vida mais regulada e mais cheia de normas e regras, na verdade, é a vida pública. Um outro ponto interessante que ele fala sobre a mulher e sobre o homem, né, diferenciando os dois, é que a mulher ela é muito mais universal. Ela consegue aprender sobre muito mais assuntos, só que de uma forma um pouco mais superficial, e o homem ele é mais especificista. Ele se aprofunda mais em um assunto ou em poucos assuntos e aprende aquilo mais profundamente. Ele falou que isso é perfeito, né? Porque a mulher, qual que é o papel da mulher segundo ele? Que seria ali cuidar da família, criar os filhos. Ela precisa, ou seja, ela precisa formar a próxima geração, né? Formar os novos seres humanos ali de uma forma universal. Não necessariamente ele está falando aqui da educação de disciplinas da escola ou coisas assim. Ele está falando assim da educação que vem de casa mesmo, né? De formar um ser humano. Então ele fala que a mulher ela não precisa ser formada em enfermagem, mas ela precisa saber fazer um curativo ali no próprio filho. Ela não precisa ser uma chefe profissional, mas ela precisa fazer a comida ali em casa, cozinhar e tudo mais. Ela não precisa ser uma historiadora ou ser uma professora de matemática, mas ela pode ali ensinar para os filhos dela, contar histórias, ensinar eles a escreverem ali no início da vida, ensinar a ler. Então, a mulher, ela precisa realmente ser universal, porque ela precisa formar um ser humano como um todo, né? Os filhos, né? Ali eles são novos seres humanos que estão ali, é uma tela em branco que ela precisa pintar essa tela
Então ela precisa saber um pouco de tudo, não adianta ela saber muito sobre um assunto só, aquela criança vai sair ali de casa para ir para a escola ou para um outro lugar, como, né? Vazia. Então, ela que precisa dar essa base geral ali para essa criança começar a crescer na vida. Então, ele diz que isso é justamente o ideal. E é por isso que o ideal seria que o homem trabalhasse fora, né? Porque daí ele vai escolher uma profissão e vai se especializar naquela profissão e vai trabalhar com aquilo. E a mulher, na verdade, segundo Chesterton, ela tem uma missão muito mais importante do que essa. Ela precisa formar a próxima geração. Então, por isso que ela é conhecedora ali do universo como um todo, vários assuntos de uma forma mais superficial, porque como ela está lidando ali com crianças, né, com os filhos, eles não querem saber lá super especificado, mas eles precisam entender como o mundo funciona como um todo. E aí o Chesterton volta ali a criticar o feminismo, que ele fala que as feministas acreditam que essa vida mais específica, ali, esse conhecimento mais específico, que seria o conhecimento masculino, ele é superior ao conhecimento feminino. Tanto é que naquele livro que eu citei ali da autora Ana Campagnolo, ela fala que determinadas feministas acreditam, né, e defendem até hoje, que a vida doméstica ali, a vida da mulher doméstica, ela é chata e monótona. Só que isso é quase ilógico, né? Como que você ensinar um ser humano sobre tudo, né, que acontece no mundo, formar um ser humano, pode ser mais monótono do que você tá lá numa fábrica, numa esteira, fazendo todo dia a mesma coisa, batendo o martelinho ali no mesmo prego, todo dia fazendo a mesma coisa. Você acha que ensinar uma criança sobre teologia, sobre história, sobre a vida em si, né, explicar para ela como as coisas acontecem, sobre amor, sobre fé, é mais monótono do que você estar num trabalho ali sujeita a um chefe, a um patrão, ou sujeita ao Estado. Ele fala que isso aqui não faz sentido nenhum, na verdade, né? Se você parar para pensar, essa foi uma das maiores mentiras que contaram as mulheres e infelizmente elas acreditaram nisso. E aqui a gente consegue entender um pouco melhor por que lá no início ele fala que ele não defendia o sufrágio universal, ou seja, o direito do voto feminino, simplesmente porque ele não considerava essa vida pública, essa vida da política, dessas discussões políticas, uma coisa tão importante a ponto da mulher ter que sair da vida privada ali, onde ela tem total domínio, onde ela é a, digamos assim, a rainha ali, né, que precisa dar conta de tudo para ir para essa vida pública, que na verdade ele fala que é essa vida da política ali muito mais suja, né, muito mais não tão interessante quanto essa vida privada, né, para que tirar a mulher desse lugar bom ali que ela tá, para levar ela para essa vida pública. Então aqui a gente consegue entender melhor que não é que ele falava assim, que as mulheres não deveriam votar, não deveriam ter direito ao voto, não, porque ele não considera isso tão importante quanto o papel que elas já faziam, né. Para que elas iriam sair desse lugar para vir para esse aqui que ele não considerava tão bom. Para ele, isso não fazia sentido nenhum. Tem um trecho ali que é muito engraçado, que ele fala assim, sabe quando a mulher tá em casa ali com os filhos e o marido ele saiu para ir nesses pubs, né, que seriam as public houses, que ele tá lá fumando charuto, bebendo e conversando, e sabe, resolvendo os problemas do mundo lá com os amigos dele, com o parlamento, seja quem for. E a mulher vai lá e fala, volta para casa. E ele fala para ela assim, não, nós estamos aqui discutindo assuntos muito importantes e não sei o que na verdade estão ali, né, de papo e tudo mais. E daí o Chesterton fala aqui uma coisa muito curiosa, que é assim, os homens sempre falaram isso para as esposas, mas eles nunca imaginaram que elas realmente fossem acreditar que eles estavam ali resolvendo os problemas do mundo, que eles estavam fazendo algo muito importante. Ele falou, infelizmente elas acreditaram, né, e por isso que elas quiseram sair dali, porque elas acharam que isso realmente era algo mais excepcional do que o que elas faziam, ou fizeram elas acreditar que isso era algo mais excepcional do que o que elas faziam. E ele falou que, na verdade, os homens, eles nunca levaram isso tão a sério, só que as mulheres saíram ali de onde elas estavam para ir para essa vida pública para levar a sério mesmo. Então, ele falou que as mulheres saíram dessa vida privada ali, essa realidade muito mais sublime ali, importante, né, excepcional que elas realizavam para ir para essa vida pública, que na verdade os homens nunca levaram ela muito a sério, e as mulheres caíram nesse papo, na verdade, né, então elas tomaram para si essas dores que os homens nunca levaram tão a sério, como se fosse a coisa mais importante do mundo, e deixaram de lado toda essa vida privada que agora, né, hoje em dia cada vez mais a gente vê isso meio perdido ali. Para não ficar me estendendo muito aqui, né, porque esse livro ele é muito denso, gente, ele é fácil de ler, mas ele é muito denso, ele tem muito assunto, você fica ali borbulhando de ideias enquanto está lendo, de lembranças. Então, assim, eu indico muito a leitura,
Mas assim, caminhando para o fim, no fim ali do livro, ele fala sobre a educação, né? Educação escolar. Ele é muito contra um movimento que começou a surgir naquela época de que a criança ela teria que ser deixada livre ali porque ela iria aprender naturalmente as coisas, né? Ele falou que isso não fazia muito sentido. Como é que se você deixar uma criança ali livre, ela vai chegar um dia para você e vai te olhar e vai dizer, ó, é assim que se escreve essa palavra, é assim que se lê isso. Se você quiser ali descobrir a porcentagem de alguma coisa, essa é a fórmula. Ou, lá no ano tal aconteceu a revolução tal. Como é que ela vai descobrir isso sozinha? Isso não está dentro dela esperando para sair. Isso é você que coloca ali dentro dela, né? Ele fala, é você que vai ensinar isso para a criança, ou melhor, o professor que vai ensinar isso para a criança, né? Esses assuntos. E naquela época começou a surgir esse negócio de deixar a criança meio livre, que aos poucos ela ia ir desenvolvendo, né? E ele falou que isso era meio que um absurdo. E por último aqui, eu quero trazer uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante, que às vezes as pessoas não pensam muito sobre isso, que se a mãe não fizer a parte dela ali nessa educação geral ali, que ela faz de uma forma magnífica, né, como o Chesterton elogia muito as mulheres, se a escola, né, resolve adotar essa política ali de deixar a criança se desenvolver sozinha e não ensinar nenhum conteúdo ali para ela. Ele falou assim, não é que a criança não será educada. Na verdade, ela será educada, porque a educação ela acontece independente disso. Só que daí a criança ela vai ser educada na rua, ela vai ser educada observando algumas outras pessoas, pelo exemplo. E se ela não enxergar bons exemplos, na verdade, ela vai ser mal educada, né? Ela vai acabar absorvendo o que não deveria. Por isso que sempre tem que a família estar presente ali nessa parte, né, de dar essa educação mesmo para a criança, né, formando esse ser humano como um todo, com a participação ali, se quiser, da escola, né, passando esses conteúdos mesmo, essa parte mais objetiva da educação, né, e deixando que ela aprenda ali pelos exemplos da família, e não exemplos aleatórios que ela vai cruzar por aí, né, que podem ser maus exemplos, você não tem o controle disso. Então ele fala que é importante que se atentem para isso, porque a educação ela vai acontecer de qualquer jeito, independente de você educar o seu filho, da escola educar o seu filho, a educação ela vai acontecer. Se ela não acontecer nesses dois lugares, ela vai acontecer na rua. Então, de forma mais geral, é isso que o livro trata, mas leiam o livro, né? Nada supera a leitura, esse livro é incrível. E por hoje é isso então, e até o próximo vídeo.